Vamos então iniciar orando. Senhor Deus, tu graste, Senhor, pelo privilégio de reunir com a igreja. Ora, Senhor, para as pessoas ausentes e nos seus motivos, mas que o Senhor guia essas pessoas também. E que hoje que podemos refletir um pouco mais na Tua Palavra sobre a igreja que o Senhor nos deu. Em Teu nome. Amém. Estamos estudando sobre a igreja. E nós vimos 4 coisas que ela é. Ela é uma coluna verdadeira, a coluna da verdade que Deus escolheu para revelar, proclamar, administrar e proteger a sua verdade. Também ela é, você também fala, baluarte, alicerce. Também ela é a casa de Deus, onde Deus habita. Ele habita no nível mais profundo, no grupo coletivo, Ela também procede de Deus. Na terceira lição, nós já vimos a importância de reuniões físicas em comparação com reuniões online, virtuais, vendo que até os apóstolos tinham ministério que pode ser feito em pessoa, que não pode ser feita por epístola. Paulo, Timóteo, outros dizem, desejo estar com vocês desse nível de ser mais presencial, que não era possível à distância. Lição 4, nós focamos na membresia. Quem pode ser membro, quem deve ser membro. E a pessoa pode dizer, pois bem, então a igreja é importante. É importante a reunião onde Deus habita. Falamos sobre isso, devemos não agir independentemente, devemos agir em comunidade, devemos procurar participar de uma igreja. Mas estamos numa sociedade hoje que tem mais igrejas do que colégios. Qual igreja? Qual igreja? Entre tantas, Temos essa pergunta, Sabemos que a igreja é a coluna, baluarte da verdade, é de altíssima importância, e por esta mesma razão Satanás está atacando a igreja. Porque ele quer falsificar a igreja, ele quer inventar igrejas que têm nome cristão, mas não são cristãs. Existem igrejas que, na sua maioria, os membros nem são crentes. Igrejas que, na sua maioria, estão confiando em sacramentos, ou confiando em obras, ou confiando em outra maneira para receber a salvação. Nem fala dessa. Então, nós precisamos entender a importância de tornar-se membro de uma igreja, mas também saber qual. Como podemos identificar uma igreja sádia, uma igreja que é realmente o corpo verdadeiro de Cristo. Então vamos para Atos capítulo 2. Atos capítulo 2. E vamos fazer talvez 3 ou 4 lições só nessa passagem aqui. Hoje vai ficar mais uma introdução. Atos capítulo 2. Eu vou começar agora com o versículo 41. Atos 2 e 41. Amém? Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa
e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Então, a igreja primitiva, nós podemos ver algumas coisas que mostram práticas da igreja primitiva. E essas práticas que estamos observando vai nos dar princípios que aplicam em práticas similares hoje. Então, enquanto estamos examinando essa, eu creio que é importante entender que o livro de Atos é um livro histórico. Ela relata como foi. E nós estamos vendo princípios que podem ser aplicados de maneiras diferentes hoje, mas temos que ver os princípios em outras passagens. Atos 2, 41, 47, relata uma coisa histórica, mas ao mesmo tempo fala de práticas que são não somente experiências. Vamos ver 5 marcas aqui nessa passagem. O que eles tinham? Essa igreja eles tinham. Começando com versículo 42. Eles tinham zelo para a doutrina dos apóstolos, tinha comunhão, temor. Alguém falou? Orações, partir do pão. Temos essas 5 coisas: zelo pela doutrina, comunhão, partir de pão, orações e temor. Então vamos examinar nas próximas semanas essas 5 itens, que eu vou resumir essas 5 coisas numa frase. É uma devoção aos ensinos dos apóstolos, devoção aos ensinamentos dos apóstolos, foco centralizado em Deus e preocupação amorosa pelas necessidades dos membros. Vamos pegar esse resumo desses 5 pontos. Uma devoção aos ensinamentos dos apóstolos, foco centralizado em Deus, vimos esse com a partir de pão, orações, temor, preocupação amorosa pelas necessidades dos membros, que eles também estavam em comunhão, partindo refeições, tinham em comum todas essas ideias. Então, pergunta: como podemos identificar uma igreja sadia? Uma igreja que é o corpo de Cristo? Uma igreja que não é do anticristo? A resposta: procure uma igreja que tem uma devoção aos apóstolos, ao ensinamento dos apóstolos, foco centralizado em Deus e uma preocupação amorosa com os irmãos, as necessidades dos seus membros. Tem pergunta? Está entendendo até agora? Em outra oportunidade, vou focar mais no conteúdo da doutrina dos apóstolos. Hoje eu quero só destacar uma diferença entre a doutrina dos apóstolos e a experiência dos apóstolos. Vendo o que é em Atos e em outras coisas daqui, que vamos destacar essa diferença. Porque existe uma confusão entre doutrina dos apóstolos e experiências dos apóstolos. Pois essa está ligada com confusão em como eu devo interpretar o livro de Atos. É importante entender que os princípios no livro de Atos, práticas mencionadas, são espelhados, estamos vistos nos outros cantos, nas epístolas. O que estamos vendo aqui nessa passagem, podemos ver também nas epístolas. Por exemplo, Paulo e Pedro, em muitas passagens, falam: cuidado que você fica na doutrina pura. Nas suas epístolas, Paulo e Pedro falam: cuidado que não desvia para outras doutrinas. Eles falam sobre falsas doutrinas que devem ser refutadas, rejeitadas. Então, a doutrina dos apóstolos, vimos em Atos, mas também o ensino nas outras epístolas sobre o zelo para a doutrina. João também fala sobre isso, 1º, 2º e 3º João, que temos zelo para a doutrina pura. Então, o relato aqui em Atos
é confirmado com outras passagens dos epístolas, sobre essa. Temos história e temos ordens. As ordens sobre a conduta na igreja também falam sobre essa ideia de ter um foco centralizado em Deus e não nos homens. Outras passagens das epístolas têm esse foco. Uns aos outros, temos um amor para os outros, amor para as necessidades dos outros, está também falado nas epístolas. Não é somente em Atos que temos isso. Então, os 5 princípios, 5 fatores que estamos vendo aqui, vamos aplicar os princípios ensinados, porque estão também registrados nas epístolas. Mas nem tudo que está registrado em Atos foi executado da mesma maneira nas epístolas. Em Atos 2, nós vimos uma preocupação amorosa nas necessidades dos santos. Como que eles mostraram isso em Atos 2 aqui? Vendendo os bens. Tinha tudo em comum com isso. É uma ordem que nós precisamos vender nossos bens e ter tudo em comum? Não. Essa é uma maneira que eles estavam aplicando o princípio. O que temos ordem? Nos epístolas, temos ordem sobre essa ideia? Temos. Romanos, capítulo 12, diz compartilhar com as necessidades dos santos. É uma ordem, está entendendo? Como é que eu posso compartilhar as necessidades dos santos? Uma maneira, eu posso ter todo mundo vender seus bens e ter tudo em comum. Mas essa é uma aplicação do princípio de compartilhar as necessidades. Então, nós não precisamos, porque nós temos nenhuma ordem de vender nossos bens e ter tudo em comum. Temos uma ordem de compartilhar. Então, estamos vendo o princípio e a maneira de aplicar. Como que outra maneira que podemos fazer isso? Como é outra maneira que podemos compartilhar os bens? A compartilhar com a necessidade dos santos. Refeições juntos é uma maneira. Faz uma oferta geral, uma doação. Tem um exemplo disso? Temos. A igreja de Corinto. Eles levantam uma oferta para mandar para Jerusalém. Uma oferta. Tudo indica que a igreja de Corinto não tinha tudo em comum. Por que eu digo isso? Porque Coríntios fala sobre pessoas ricas e pobres na igreja. Até dificuldades nas refeições. Um está comendo demais, outro está com fome. Isso indica em Coríntios que eles não tinham tudo em comum. Mas a igreja em Corinto também compartilhou com as necessidades dos santos, porque aquela igreja levantou uma oferta especial para doar para estas. Então, estamos entendendo que o que aconteceu na igreja primitiva não precisa ser totalmente copiada, mas o princípio pode aplicar por quê? O princípio pode aplicar porque também tem ordens, ensinos nas epístolas que diz devemos fazer. O livro de Atos é um livro histórico, as epístolas são livros de ensino. Então tem essa diferença. Tudo que aconteceu é relato histórico. Eu posso aplicar, quando eu vejo nas epístolas, uma coisa parecida. Então, esses 5 pontos, oração, compartilhando com os santos, doutrinas de apóstolos, todos esses, eu estou dizendo que aplica, por quê? Porque também temos nas epístolas, A ordem a igreja deve cuidar das necessidades dos seus membros, seja seguindo o exemplo da igreja em Jerusalém, ou de forma diferente, com a igreja de Macedônia e a igreja em Corinto. Eu falo tudo isso porque nosso hermenêutica de livro de Atos é importantíssimo. Ao examinar o que aconteceu na igreja primitiva, é preciso ser vista na luz do Novo Testamento completo. E depois isso, na luz da Bíblia inteira.
E com essa ideia em mente, eu quero desviar um pouquinho para falar sobre experiências que vemos em Atos. Porque nós lemos aqui, em Atos 2, sobre o que a igreja estava fazendo. Estava zelando na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, nas orações, na comunhão, tudo isso. Mas 38 versículos antes, outra experiência. Atos 2, 1. Precisamos entender que experiências caem em categoria diferente do que práticas. E não necessariamente aplicam hoje. Historicamente falando, temos 120 pessoas que estavam reunidas em uma sala fechada, vestidas de capas e sandálias, e experimentavam um fenômeno extraordinário. Que vamos ler aqui, Atos 2, 1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram destruindo entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Antes de entrar nisso, tem perguntas sobre o que estou falando sobre relatos históricos e o ensino no Novo Testamento, a razão que estamos aplicando? Agora, o que estamos vendo aqui em Atos 2, 1, temos um relato histórico. Temos ensino sobre isso? Tem qualquer ensino que diz você deve reunir o sol fechado, com capa e sandália, e esperar fogo descer do céu? Não tem nada ensinando com isso, é? Sim. No Novo Testamento, só o livro Atos que é um livro histórico. Embora que os evangelhos têm coisas históricas escritas dentro dela, e até as epístolas têm coisas escritas, mas a maioria das epístolas são instruções. A mesma coisa do Velho Testamento. O Velho Testamento tem muitos livros históricos que eu não preciso repetir tudo que aconteceu nos livros históricos. Embora os profetas são ensinos. Então, história é história, relatou. Até que temos coisas erradas que aconteceram nos livros históricos, né? E o povo adorou bezerro de ouro. Eu vou repetir? Não. É um relato histórico. Eu te ensino ao contrário. Eu não devo se curvar perante um ídolo. Né? O que aconteceu é essa. Ordenadas em outros livros, aquilo que nós podemos absorver e ser ensinado. Exatamente. Porque o que vai me guiar são as ordens, os ensinos. O que vai me guiar não é história. História, eu posso aprender muita coisa de história. No livro de Atos, eu posso ver como aplicar a ideia de compartilhar as necessidades uns aos outros, das pessoas necessitadas, mas é um livro histórico. E o que aconteceu no início de Atos 2 é uma experiência que nós temos nenhuma ordem de repetir ou fazer isso, né? Nós não temos ordem de reunir e esperar um fogo descer. Nós não temos ordem de vestir de capa e sandália. Vou repetir tudo. Eu vou só pegar uma ideia para ilustrar essa. Eu quero ir para Êxodo 19. Êxodo capítulo 19, nós vamos pegar do Velho Testamento uma ideia histórica. Êxodo 19, versículo 19. Não, 19, 9. Êxodo 19, 9. Disse o Senhor a Moisés: eis que virei a ti numa nuvem escura, para que o povo ouça quando eu falar contigo e para que também creiam sempre
em ti. Porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. Disse também o Senhor a Moisés: vai ao povo e purifica-o, hoje e amanhã. Lavem eles as suas vestes. E estejam prontos para o terceiro dia. Porque no terceiro dia o Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o monte Sinai. Marcarás em redor limites ao povo, dizendo: guardai-vos de subir ao monte, nem toqueis o seu limite. Todo aquele que tocar o monte será morto, mas nenhuma tocará neste, mas será apedrejado ou flechado. Que seja animal, que seja homem, não viverá. Quando soar longamente a buzina, então subirão ao monte. Moisés, tendo descido do monte, o povo consagrou o povo e lavaram suas vestes. E disse ao povo: estai prontos ao terceiro dia, e não vos chegueis à mulher. Ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e relâmpagos e uma espécie de nuvem sobre o monte, e muito forte clangor de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeu. E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, a sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. O que aconteceu? Muitas coisas aconteceram aí, Nesse dia, Deus deu os 10 mandamentos, capítulo 20. Nós temos Deus dando os 10 mandamentos. Vamos para capítulo 20, 18. Todo o povo presenciou os trovões, os relâmpagos, e o clangor da trombeta, e o monte fumegante, e o povo, observando-se, estremeu-se e ficou de longe. Disseram a Moisés: fala-nos tu, e te ouvimos, porém não fale Deus conosco, para que não morramos. Respondeu Moisés ao povo: não temais, Deus veio para vos provar, e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. O que foi visto nesse relato histórico? Ok? Eles viram que fogo, trovões, relâmpago, terremoto, várias coisas que eles viram, Então, essa ideia de fogo, fumaça, terremoto, trovões, Deus deu os 10 mandamentos, Deus deu a sua santa lei, Deus deu instruções em como construir o tabernáculo, as instruções como agir entre o povo, profetas, sacerdotes. E durante os séculos, houve várias coisas que aconteceram diferentes também, Por exemplo, depois disso, o tabernáculo foi substituído por um templo. Depois disso, um rei estava reinando em vez de juiz ou profeta. Depois disso, Davi instruiu pessoas como fazer corais, cantando louvores, que não tinha naquela época diferente. Depois disso, Israel dividia politicamente para norte e sul. Em consequência dos pecados, passa por vários julgamentos. A nação caiu nas mãos de outras nações, a Síria e Babilônia. Depois, Êxodo 19, foi estabelecido um sinédrio, 70 pessoas para liderar o povo, ensinar o povo. Esses líderes formaram um Talmud, que registra tradições. Grupos surgiram para interpretar a lei, para ajudar na instrução. Eles inventaram sinagogas. E ficaram grupos distintos. Tinha fariseus, saduceus, escribas. Esses grupos divididos. Aconteceu, historicamente, só resumindo,
Agora vamos imaginar alguma coisa, é? Agora foi inventar uma coisa imaginada, que não está registrada. Vamos imaginar que estamos no ano 400 antes de Cristo. Todas essas coisas já aconteceram. Mais uns 1000 anos depois, Moisés. Mais ou menos 1000 anos depois, Israel recebeu os 10 mandamentos. No tempo de Neemias. E vamos imaginar que tem um grupo que está dizendo: esse judaísmo está frio. Estamos divididos, fariseus, saduceus, coisas disso. Vamos seguir Talmud, sim ou não? Estamos divididos. Faz tempo que não temos visto milagres. Faz tempo que não temos visto Deus agindo. Seria frase de verdade? Seria verdade eles dizer isso? Seria verdade. É tempo que eles não tinham visto essas coisas. 1000 anos atrás, tivemos trovões, fogo, fumaça, terremotos. Agora não temos visto nada. 1000 anos atrás tinha união, mas agora povo separado. Israel de norte, Judá de sul. Éramos unidos. E agora temos escribas, fariseus, saduceus. Seria verdade o que isso está falando. Está entendendo? Seria frase de Babilônia. Depois de Babilônia nada é a mesma coisa. Faz séculos que nós temos visto maravilhas, não temos visto o mar partir. Eles iam ter razão para dizer todas essas coisas. Eles vão dizer: então vamos voltar para nossas raízes. Vamos voltar para o Velho Testamento. Vamos voltar para Êxodo. Seria bom ou ruim? Não tem erro em dizer vamos voltar para nossas raízes. Mas ao invés de voltar para estudar a lei, esse grupo diz, vamos voltar para experiências. Vamos repetir experiências. Lembra o que foi visto lá? Fogo, fumaça, terremotos e trovões. Vamos repetir. Vamos ter sinagogas com fumaça. Vamos altear o som na sinagoga para ter trovão. Vamos botar uma coisa que sacude para ter terremotos. Vamos botar um fogo na sinagoga. Porque queremos ter uma coisa de experiência como era antes. O que está buscando? Não estou buscando os alicerces fundamentais. Está buscando uma experiência. Então, eles levam para as suas sinagogas fogos, essas coisas. Esse grupo volta para ler a lei de Moisés. Mas quando estão lendo, temos que imitar a voz de Deus. Não terás outros deuses diante de mim. Não pode ler de uma voz comum. Tem que fazer força para a experiência. Enfim, o grupo está procurando não tanto a raiz do judaísmo, mas está procurando uma experiência parecida. Eles querem uma experiência emocional. Uma coisa que chama atenção. Uma coisa, mesmo fabricada, chama atenção. Mesmo que é terremoto e trovão, está fabricada com máquinas assim, né? Eles vão dizer, sua sinagoga está morta. Tem nada lá. Vai para a sinagoga que tem fumaça e fogo. É mesmo Deus, Procurando experiências. O motivo que eles querem fazer isso, talvez não tem erro. Olha, estamos divididos, com frio, coisa dessa. Mas o que procurava não era a doutrina, e sim a experiência. Não estava procurando a doutrina de Moisés e a experiência de Moisés. O foco estava em experiências dos fundadores em vez da doutrina. Vamos imaginar que eles vão dizer, aconteceu tudo lá na Monte Sinai, então vamos criar um movimento sinaísta. Os sinaístas, Tudo está ligado com o Monte Sinai. E tanto faz se você é fariseu, saduceu, escribas, tanto faz se você está seguindo Talmud, você pode ir para a nossa sinagoga para a experiência. Ok? A doutrina não importa tanto como experiência.
Tanto faz a sua doutrina, vem para a experiência. No movimento dos sinaístas, lá você pode sentir a presença do Senhor. Essa não aconteceu. Esse movimento não surgiu. Eu não tenho visto nem registro de uma coisa dessa, Mas eu quero ilustrar, porque eu quero mostrar um ponto. Que não é difícil imaginar um grupo surgir dessa. Buscando experiências, movimento desenvolvendo. Um rabi, naquela sinagoga, quer ser mais diferente ainda. Lá, eles bateram uma rocha e saiu água. Então, vamos ter uma rocha na nossa sinagoga e bater e a água sair, Mas só não vai ser um rio como era no Israel. Vai ser um copo de água saindo. É incomparável. Eles pegam uma coisa e pão, cai. Olha, está manã. Em nossa sinagoga aqui. Não seria nada em comparação com o que você aconteceu no deserto, mas uma experiência que chama a atenção. Embora que essa ideia é ficção, não aconteceu com o judaísmo, aconteceu com o cristianismo. Aconteceu essa ideia. Como que a igreja nasceu? Não nasceu no Monte Sinai, nasceu no dia de Pentecostes, em Atos 2. Lemos isso agora. Como aconteceu? O povo estava reunido num lugar, a mensagem foi pregada, mas desceu uma parede de fogo caindo em cima das pessoas e as pessoas pregavam em línguas não estudadas. Idiomas que Pedro nunca falou. Houve primeiro batismo do Espírito Santo. Aconteceu. E a igreja nasceu de vez naquele dia. Houve uma coisa parecida quando Deus confirmou que não só judeus, também samaritanos, em Atos 8. Também com Cornélio, gentios, em Atos 10. E também com os seguidores de João Batista, em Atos 19. Só essas 3 vezes mais que temos visto essa acontecer. E todos são livros de Atos, todos são atos históricos. Mas nenhuma vez nas epístolas temos uma ordem de buscar tal experiência. Nenhuma vez. Um dia, Pentecostes foi visto isto acontecer. As outras 3 ocasiões aconteceu coisa parecida, Deus confirmando que judeus, samaritanos, gentios, discípulos de João também fazem parte da igreja. Hoje não tem mais outro grupo não. Brasileiros são entre gentios. Americanos são entre gentios. Nesses grupos, E a igreja cresceu. O resto dos livros de Atos fala sobre isso. Temos materiais não bíblicos sobre historiadores da igreja, falando o que aconteceu. A continuação até hoje. Vamos para frente muitos anos. 1800. Grupos totalmente afastados da verdade. Grupo que usa não é cristão, que tem nenhuma ligação com Cristo. Temos grupos católicos, batistas, metodistas, presbiterianos, wesleyanianos, nazarenos, anglicanos, e a lista continua. Estamos mais unidos? Não, estamos divididos. E pessoas no meio desses grupos estão dizendo tanta divisão, tanta confusão, igrejas afastadas, igrejas frias, vamos voltar para nossas origens. Tem razão? E a ideia é, como eu estou falando, não tem erro nessa ideia, vamos voltar para nossas raízes. Pessoas dizem, vamos voltar para Atos capítulo 2, o dia de Pentecostes. O que foi visto e triste e verdadeiro? A igreja dividiu, a igreja afastou. O problema é que eles não estão procurando a doutrina dos apóstolos, estão procurando a experiência dos apóstolos. Então, entre esses grupos, especialmente entre o grupo wesleyano, surgiu um movimento. O movimento holiness, que é o movimento de santidade. Surgiu nesse tempo.
E esse movimento estava focalizando em a obra do Espírito Santo. Vamos sair dessa ideia de ritualismo. Vamos sair dessa ideia de só procurar religião e vamos focar no Espírito Santo. Em si, esses são motivos puros. Ideias boas. E nós vamos jogar fora daquele movimento, não, porque no movimento de santidade tem coisas positivas que podemos aprender e aplicar. Mas dentro desse movimento da santidade, existia um outro movimento que estava surgindo, ele estava aproximando 1900. Todo mundo está dizendo, 1900, Cristo vai voltar. Vamos preparar para isso. Vamos vigiar. Amém. Cristo não voltou, mas vigiar, devemos fazer isso, é? Então saiu desse movimento um homem com o nome de Charles Fox Parker. Este homem Charles abriu uma escola na cidade de Topeka, no estado de Kansas, chamada Bethel Bible School, a Escola Bíblica Bethel. Ele ensinou que devemos voltar para as experiências da igreja primitiva. Ele acreditava que devemos ter de novo línguas e curas. Historicamente, a ideia de línguas e curas, todas essas igrejas tinham abandonado. Por quê? Eles dizem, não tem mais. Essa foi a igreja primitiva e parou. Depois do primeiro século, segundo século, terceiro século, quarto século, quinto século, até 1800, todo mundo está dizendo, não tem mais. Essa agora está dizendo, é porque estamos frios, precisamos voltar para isso. Todo mundo que pensava em línguas e curas pensava é herética. Mas surgiu isso. Porque você não veja línguas e curas na igreja medieval, no tempo dos reformadores, não tenho visto. Todo mundo dizendo essas experiências já passaram. Será que a igreja tornou-se fria? Essa foi a ideia, né? Então, em janeiro de 1901, no vigília, um grupo declarou-se que recebeu o Espírito Santo e falavam línguas. Agora os missionários podem ir para o campus e não precisam estudar mais língua, porque agora temos o dom de línguas. Agora estamos experimentando de novo o fervor do dia de Pentecostes. Um dos discípulos de Charles foi William Seymour. Ele iniciou o que foi chamado Azusa Street Revival, que é revivimento na rua Azusa, que estava no estado de Califórnia, em 1904 e 1905. E pessoas foram para as pregações e milhares de pessoas converteram e começaram a falar em línguas, buscando uma experiência. As igrejas, de modo geral, rejeitaram eles. Que bagunça é essa? Então, as igrejas presbiterianas, metodistas, batistas, rejeitaram. Então, já que foi rejeitado, surgiram novas denominações. Igreja de Cristo, Assembleia de Deus, outros grupos surgiram. Igreja Pentecostal, porque os outros que rejeitaram, então surgiram essas outras. Quando os primeiros missionários saíram desses grupos para a África, em 1907, eles descobriram que o dom de línguas não funcionava. Que coisa é essa? Tenho dom de línguas e eu tenho que aprender a língua. Então, eles modificaram a doutrina para dizer, a língua, então, parece que não é idioma, é uma língua espiritual. Então, esses grupos deram essa ênfase em línguas espirituais. E não quero continuar a história toda, Só quero focar que eles estavam buscando não a doutrina dos apóstolos, e sim experiências. E cresceu. Já dando o nome pentecostal, porque está ligado com isso. O pentecostalismo, o movimento pentecostal, cresceu de 1901 até 1960. Muito crescimento. A segunda onda começou com o neopentecostalismo, que é conhecido por movimento carismático. Também surgiu de 60 para cá. É um movimento novo. Cresceu ligeiro, porque sua ênfase estava em experiência. Cresceu ligeiro porque tanto faz se você é metodista, católica, coisa dessa. O que importa é a experiência. Não importa a doutrina, importa a experiência.
não levam importância à doutrina dos apóstolos e sim a experiência dessa. Eles vezes dizem, vem para a sinagoga com fumaça e terremotos. Quase essa ideia, é? Vamos para a igreja que temos cores e línguas. Mas as cores e línguas são incomparáveis com o que aconteceu na igreja primitiva, como bater uma pedra e sair um copo de água em vez de rios de água. Incomparáveis, é? Então, com esse foco em experiências, pessoas que estão dizendo, eu não creio que Deus está agindo com línguas e cores mais. As igrejas não carismáticas, as igrejas que não estavam focando nisso, estão vendo, mas estão crescendo. Vamos aprender alguma coisa e também algumas igrejas que não focam nisso, queriam também criar experiências. Igrejas cessacionalistas, igrejas que creem que param essas coisas, também começavam de crer que experiências é uma coisa que vai deixar a nossa igreja crescer. As igrejas dizem, não, Hebreus já fala que línguas pararam, Coríntios fala que línguas paravam, Hebreus indica que sinais paravam, mas observando o que estava acontecendo, rejeitando o pentecostalismo, rejeitando o carismatismo, engolir uma filosofia de experiências. Então surgiu métodos de marketing. Vamos fazer gospel show, uma experiência. Vamos fazer uma coisa que dá uma experiência, não tanto da doutrina. Né? Vamos agradar o cliente. Ideia de marketing. Foca não na doutrina e nem a experiência dos apóstolos, mas a experiência que atrai. Né? Satanás já confundiu. A situação deixa as pessoas pensar que a igreja cresce numericamente é uma igreja com saúde. Né? Então, esse outro movimento, a igreja crescendo, guiada pelos buscadores. A comunidade gosta de tal música, vamos cantar tal música, seja forró, seja rock, seja for, se atrai, pessoas vão experimentar a música e vão achar Jesus. Tanto faz a doutrina da música. O que importa é experiência. Pessoas gostam mais de dramatizações do que pregações, então vamos fazer isso. Agradar eles pela experiência. Tanto faz a doutrina, focando na experiência. Tanto faz o ensino. Estamos atraindo pessoas para Jesus. A ideia é essa. Vamos oferecer prosperidade, vamos oferecer isso, porque atrai uma experiência. E não faz isso. Então tem a mega igreja focando em movimento carismático, tem a mega igreja rejeitando isso, mas focando em experiência, com show, com táticas de agradar o cliente com experiência. Tem pergunta, comentário até aqui? O que eu quero terminar com uma história de Elias. Em 1 Reis 19. 1 Reis 19. A partir de versículo 8, nós lemos. Agora, Elias, ele tinha experiência em Monte Carmelo, experiência. Não existe camalistas querendo essa fogo descer para o altar. Não. Mas ele tinha experiência, estava triste, estava querendo ir para Sinai. Monte Sinai, onde aconteceu todas essas coisas. E nós lemos em versículo 8. Levantou, pois, comeu e bebeu. E com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o Sinai, no monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que veio a palavra do Senhor e disse: Que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar-me a vida.
Disse-lhe Deus: sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um silêncio tranquilo e suave, uma voz tranquila e suave. Ouvindo-o, Elias envolveu o rosto no manto e saindo pôs-se à entrada da caverna. Eis que veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido o extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Eu fiquei só e procuram tirar a minha vida. Disse-lhe o Senhor: vai, volta ao teu caminho, para o deserto de Damasco, e chegaram lá onde Hazael lhe continua com instruções para o profeta. O profeta foi para Sinai. Ele viu vento forte, terremoto, fogo e fumaça, uma voz mansa e suave. E a Bíblia diz que Deus não estava no vento, no terremoto, no fogo, na fumaça. E sim estava na voz suave. Eu creio que precisamos aplicar essa ideia. Não busque a Deus com experiências. Não busque Deus com terremotos, fogo e fumaça. Não busque Deus com línguas curtas e coisas. Busque Deus com a voz suave. Deus temos a voz suave hoje? Está escrita. Nós temos a palavra de Deus hoje. Temos aqui a doutrina dos apóstolos. Os apóstolos pregavam também o Velho Testamento. Temos os profetas. Temos aqui a doutrina dos apóstolos. Não procure Deus em experiências, nem em curas. Não procure Deus em cantores, com luzes, em show. Não procure Deus em pensamentos positivos, promessas vãs. Não procure Deus numa experiência. Procure Deus na verdade. Porque hoje Deus ainda fala com a voz suave e tranquila. A sua palavra. A mensagem dos profetas, a mensagem que temos aqui, a doutrina dos apóstolos. Então, a primeira coisa que devemos procurar numa igreja. Estou procurando uma igreja. Estou entendendo a importância da igreja. Eu devo procurar uma igreja que exalta a doutrina dos apóstolos. Não somente uma igreja que tem na sua confissão de fé a doutrina dos apóstolos, mas uma igreja que exalta na sua prática a doutrina dos apóstolos. Porque tem igrejas que tem na sua confissão de fé uma doutrina que podemos dizer é a doutrina dos apóstolos, mas sua prática está zelando mais para experiências. O que focava na igreja primitiva a doutrina dos apóstolos. Com só esse filtro, a doutrina dos apóstolos, podemos eliminar muitas igrejas que procuram mais experiência. Nem falei ainda do conteúdo da doutrina. Só o fato que a igreja exalta a doutrina. Outra vez vamos olhar no conteúdo daquela doutrina. Mas um crente novo na fé diz: eu não sei o que creio. O que eu vou buscar? Busque uma igreja que exalta, que edifica, que coloca no pedestal a doutrina dos apóstolos, mais do que qualquer experiência. A doutrina dos apóstolos. Procurando isso, é? O crente que não aprendeu ainda as coisas básicas da doutrina, pode ainda olhar com o filtro doutrina dos apóstolos. Ser mais elevado do que experiência. A proclamação da voz mansa e suave escrita, mais do que gritos em qualquer coisa, é? A verdade pesa mais do que o sentimento. A instrução pesa mais do que a programação. O ensinamento vale mais do que a emoção. O que aprendeu é mais notável do que o que sentiu. As decisões são motivadas pelos fatos e não sensações. A doutrina dos apóstolos. Pergunta?
Vou comentar. E é passagens históricas em comparação com passagens de ensino. Êxodo 19 é histórico. Êxodo 20, os 10 mandamentos, é ensino. Era ensino para Israel, não para a igreja, vamos falar isso hoje à noite. Mas é um ensino. Então, capítulo 19 é histórico, capítulo 20, então, nem é sempre um livro. Mas, de modo geral, Êxodo 1 a 19 é histórico, 20 para frente não é. Atos é basicamente um livro histórico. Primeiro e segundo, Crônicas, Reis, são livros históricos. O que aconteceu? Rei tal fez isso. Pronto. Profeta tal fez isso. Históricos. Mas os profetas dizem, assim diz o Senhor, faça isso. Assim diz o Senhor, não faça isso. São ensinos. Tem os ensinos no Velho Testamento, tem aplicação diferente para nós, mas coisas históricas são exatamente isso. Relatos históricos. Exatamente, tem ensino, mas precisamos discernir a diferença entre literatura histórica e literatura de ensino. A doutrina de apóstolos, quando a doutrina de apóstolos tem impacto na minha vida, eu vejo meu pecado, eu posso ter lágrimas, eu posso sentir coisa. Quando eu vejo a pessoa aceitar Cristo, eu posso ficar alegre com os anjos. Sentimentos não são errados, mas não devem ser nosso alvo. Vamos só fazer coisa para ganhar experiência. Existe confusão. A igreja alegre é a igreja viva. Parei. Alegria não é sinônimo com vida. Podemos ter momentos de tristeza e vida também. Temos salmos e lamentações. Então, emoções são parte do ser humano. Deus também nos criou a ser uma pessoa com emoção. Sentimentos são, mas mesmo buscando experiências, não significa que você vai sentir. Experiências são coisas diferentes do que emoções. Mas vamos experimentar, vamos ter experiências, sempre teremos, porque a igreja ainda está sendo, vamos dizer, a história continua. Então eu não vou buscar experiências, e não vou só tentar espelhar, repetir experiências que já vi. Eu vou buscar a doutrina dos apóstolos. Vou buscar seguir as ordens do Senhor. Enquanto estou fazendo isso, eu vou passar por experiências. Eu vou sentir algumas coisas. Podemos ter pessoas dizendo, vamos voltar para a doutrina dos apóstolos e vamos ter um revivamento. E resposta à doutrina dos apóstolos. Esse revivamento é uma experiência. Pessoas confessando seus pecados, pessoas mudando suas vidas, é uma experiência. Vamos repetir a experiência? Pode ser que repetir, mas nós vamos buscar isso. Devemos buscar a doutrina dos apóstolos. Enquanto as igrejas que estavam buscando a experiência, só para voltar, porque aconteceu, vamos repetir, como eu botei essa ideia de pessoas voltando para Sinai, aconteceu pessoas que querem voltar para Pentecostes. E há até pessoas não querendo voltar para Pentecostes, mas promovendo shows e coisas dessas para produzir um momento emocional, uma experiência, porque até um show com música mexe com suas emoções. Também pregação pode mexer com suas emoções, mas se a propósito é para apresentar a verdade e o propósito é para ter uma coisa atraente, é diferente. Precisamos buscar a doutrina dos apóstolos. Zé Maria. Temos exemplos. O profeta subiu ao monte para orar. Jesus subiu ao monte para orar. Devemos subir ao monte para orar? Eu posso subir ao monte para orar, mas não tem nenhuma ordem para dizer sobe para orar. Ordem é
Orar, tem uma ordem para orar no seu quarto, trancado. Temos ordens de orar para não ser visto dos homens. Tem um exemplo de orar com insistência. Tem ordens sobre a oração. Mas não existe uma ordem de ir para um lugar alto, porque lá é mais próximo ao Senhor. Temos exemplos, sim. Eu não posso condenar a pessoa que sobe. Ele está querendo também. Eu não posso exigir que os outros sobem, porque eu estou. Eu, por exemplo, eu prefiro orar de manhã. Tem minha hora devocional de manhã. Eu vejo o exemplo de Jesus que cedo foi. Eu não tão cedo não, é? Mas eu não posso dizer que sua hora de voto tem que ser de manhã. Se você quer orar meio-dia ou meia-noite, assim, eu acho que meia-noite eu ia dormir, mas tem outras pessoas que não. Tem o Daniel que orou 3 vezes por dia. Eu não estou nesse sistema. O exemplo de Daniel, tem que orar 3 horas por dia, tem que olhar para Jerusalém. Um exemplo histórico. Nós temos exemplo, nós temos ordens em como devemos orar. E outra coisa para dizer, você ora em sua casa, você é inferior. Você tem que orar em cima. Fazer ela um ensino, um princípio. Qual é a ideia de ir para seu quarto com porta fechada? Qual a ideia atrás disso? A ideia atrás disso é não por ser vista dos homens as suas orações. A ideia é não para se mostrar como estou orando com os fariseus. Então, não está focando no local tanto como o princípio de orar para ter comunhão com Deus e não para ser visto dos homens. Esse é o princípio atrás daquela ideia. Assim, então, pode ser no monte, pode ser no seu quarto, pode ser. A ideia de ajoelhar é a ideia de se curvar perante Deus. Essa, então, é um coração humilde. Ter um coração humilde. Então, se eu mostro a humildade por ajoelhar, ou se eu fico em pé com mãos levantadas. A ideia é humilde, Temos essa ideia que temos que fechar nossas mãos assim, De onde surgiu essa? Antigamente eles ficaram assim, acorrentados, sou escravo do Senhor. Surgiu essa tradição por causa de uma expressão de ser acorrentada, algemada, sou escravo do Senhor. Mas tem nenhuma ordem para dizer que você tem que fechar as mãos, Mas as pessoas têm essa ideia por causa de tradição. Mas está dizendo, eu estou dizendo, eu sou seu servo, Senhor. Muitas pessoas botam as mãos assim, nem legado o fato de ser servo ou escravo do Senhor. Só costume. Mas ajoelhar também é essa ideia. Tem pessoas restritas, aleijadas, velhas, que não podem mais ajoelhar. Essa não influi essa. A ideia é de ter uma atitude humilde. E nesse momento que você ficou próximo perante Deus, nesse sentido, você passou por uma experiência. E essa experiência foi resultado de alguma coisa que Deus está fazendo na sua vida. O que você sente coisa. A próxima vez que você faz a mesma posição física, talvez vai dizer, por que estou fazendo isso? Porque eu senti antes disso. Era um ponto alto na minha vida espiritual, eu quero voltar para isso. Pois bem, não foi a posição que fez isso, não foi a experiência. Preciso buscar a doutrina dos apóstolos. A razão que eu queria fazer isso pode ser agora a mesma razão que eu vou ficar em pé outra vez. Mas a experiência em si, mesmo talvez um pico na sua vida espiritual, a experiência não é o que eu devo buscar. E sim o que me motivou para fazer isso. Um coração quebrantado. Eu não sei o que leva para isso, mas essa é a ideia que devo buscar. Então, eu quero destacar que o livro de Atos é um livro histórico e que a doutrina de apóstolos precisa ser colocada muito além de experiência.
Experiências acontecem, mas não devemos buscar experiências, devemos buscar a doutrina dos apóstolos. Outra pergunta, comentário? O que acontece? Pessoas ficam tão emocional dentro da experiência que eles pensam que o que eu senti é do Espírito Santo. Quando o que eu senti talvez tenha nada a ver com o Espírito Santo. Porque pessoas que, vamos dizer, só pegar a ideia de línguas, podem sentir uma coisa e diz que a nossa é de Deus. Enquanto desse grupo sentindo a mesma coisa esse grupo nem é salvo e esse é salvo. O grupo salvo e não salvo estão experimentando a mesma coisa? Pode ser. É do Espírito Santo? Se é a mesma coisa, não é. Porque o grupo não salvo não estão experimentando uma coisa do Espírito Santo. Exatamente isso. Algumas pessoas, por motivos puros, buscavam experiências em vez de buscar. Mas o motivo é por causa da divisão da igreja, coisa dessas. Mas buscavam no lugar errado. E cresceram. Pessoas observando, rejeitaram o pentecostalismo, essa ideia, mas adotaram experiências em shows e outras coisas para produzir nem a experiência dos apóstolos, mas uma experiência qualquer. Porque essa ajuda a igreja a crescer. De fato, igrejas crescem por focar nisto, mas nós devemos procurar uma igreja que exalta a doutrina dos apóstolos, porque a Bíblia fala sobre isso, não busca experiência. Tem nenhum versículo na Bíblia que diz busque experiências. Mas tem vários que busque primeiro o reino de Deus, busque primeiro a doutrina, busque primeiro isso. Evita doutrinas falsas. Já a pergunta se passa meia hora mais, né? Mas vamos orar e encerrar. E depois podemos continuar a conversa. Senhor Deus, eu dou graças, Senhor, que temos em nossas mãos a Bíblia Sagrada. Nós temos a doutrina dos apóstolos. Ajuda, Senhor, buscar a doutrina dos apóstolos. Ajuda, Senhor, exaltar a doutrina dos apóstolos. Ajuda, Senhor, zelar para isso e proclamar para que teu nome seja louvado, para essa igreja cresça de maneira pura. Em teu nome. Amém.